O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O livro da sabedoria que nós ouvimos hoje, este trecho, traz ao nosso conhecimento, ou traz ao nosso entendimento, quem é Deus e como Ele age e reage com a sua criação. É importante a gente saber disso. Na sabedoria há um espírito inteligente, e aí ele dá os atributos da sabedoria. São 21 atributos, que significaria 7 vezes 3, plenitude de sabedoria. Como Deus é trino, a sabedoria está presente na Trindade, ela emana da Trindade, ela tudo conhece, ela tudo sabe, ela tudo vê. Esse Espírito é santo, é único, é múltiplo, é sutil, é móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, benfazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Não há nada que para Deus seja desconhecido. E não há nada que a sabedoria divina não conheça, não penetre. Isso não é um Big Brother de Deus. Isso não é para nós colocar assim em situação de, e agora? Deus vê tudo, pobre de mim, sou um pecador. Ao contrário, o Espírito da sabedoria é quem nos conduz para a vida, para a plenitude, para a santidade, para o bem. E é Ele que, na escuta nossa, nos ensinará como ver as coisas, como Deus as vê, como o mundo as vê, e quais são os passos que eu tenho que dar. A sabedoria, ela se aproxima dos amigos de Deus. Amigos de Deus são aqueles que reconhecem a Deus como tal. Portanto, ela se deixa ser conhecida. Eu digo de modo diferente, ela nos conduz à perfeição das coisas, ao entendimento que o entendimento humano comum não tem. Por isso que nós vivemos num mundo de grandes conflitos, porque todo mundo está erguendo a voz, cada um quer ser a verdade absoluta. Isso cria os extremismos e cria também
as arrogâncias e as prepotências das pessoas, por falta de deixar-se ser conduzido pelo Espírito de Deus, pela sabedoria de Deus. E para nós que conhecemos o Espírito Santo de Deus, sabemos o que Ele pode fazer em nossas vidas. O entendimento das coisas, o para quê das coisas, e o sentido da vida, da nossa existência, e para onde vamos, já que estamos aqui. Já chegamos aqui, nós não vamos chegar mais, nós vamos ao encontro daquele que nos trouxe para esse lugar. Por isso é a sabedoria de Deus, que tudo conhece, que tudo sabe, que tudo penetra, que vai nos conduzir, porque nós somos amigos de Deus. Ou pelo menos nos empenhamos para sermos cada dia mais amigos dele. Não há mistério que Deus não conheça, porque foi Ele que tudo criou. Foi Ele que tudo moldou. Então, não tenhamos com o que nos preocupar, ao contrário, tenhamos que nos alegrar e bendizer a Deus pela sua sabedoria. E a revelação máxima da sabedoria de Deus, assim interpretada desde os antigos da comunidade primitiva, é o próprio Jesus, a sabedoria de Deus, como Paulo fala, né? A sabedoria de Deus, ela veio ao nosso encontro. Jesus é a sabedoria de Deus, pois Ele se tornou um de nós e falou conosco de homem para homem, vou dizer assim. Se deu a conhecer, revelou o mistério de Deus, sobretudo o mistério da salvação, e não o mistério da condenação, porque Ele veio para nos salvar, e deixarmos ser conduzidos por Ele, é que nós vamos adentrar a vida salvadora que Deus tem para nós, propõe para nós como meio, como caminho a se fazer. Porque o amigo se dá a conhecer. Ser amigo de Deus significa que eu me dou a conhecer a Ele, que já me conhece, e Ele se dá a conhecer que eu sei que existe e que também o conheço, também ouvi falar. Então Deus não é algo que nós homens criamos, mas é nós que fomos criados por Ele. E por isso Ele rege todas as coisas e conduz todas as coisas ao bem. Eu não tenho dúvida disso, porque experimento isso na minha vida. Quando deixo Deus conduzir a minha vida, quando deixo Deus fazer o que é da vontade dEle, do querer dEle, tudo concorre para o bem. E tudo o desfecho das coisas vão se dando. E na medida que as pessoas também vão dando ouvido a Deus e confiando nele, no seu conhecimento, no seu amor por nós, as coisas vão acontecendo, vão se desdobrando. Por isso não ter medo, por isso não sentir inseguro, ao contrário, confia no Senhor. Aliás, essa palavra confiança aparece muito na Sagrada Escritura. Confia em Deus, crê nele, Ele vos conduzirá, e Ele está nos conduzindo até o dia de hoje. Não como um Deus que fica supervisionando os nossos pecados, mas como um Deus que, sabendo dos nossos pecados, estende a sua mão. Meu filho, minha filha, eu posso te ajudar. Se você quer, me escute, aprenda comigo. E Jesus, sendo o caminho e a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele nos revela estas coisas. Nunca os amigos de Deus ficaram sem conhecimento. Nunca os amigos de Deus se sentiram ameaçados por Deus. Ao contrário, sentiram-se amados. E Jesus, no Evangelho de hoje, traz para nós esta presença do reino,
Quando perguntam quando vai se manifestar, quando que chegaria o reino de Deus, Jesus diz que o reino de Deus não vem assim de forma explosiva, bombástica, como uma banda de tambores e rojões e trovões, coisas assim que deixa a gente de boca aberta. O reino de Deus não vem assim. O reino de Deus, ele é manso. Como a experiência de Elias na montanha, esperando Deus passar, houve trovoada, houve tremores, houve ventania forte, e ele ia identificando, Deus não está no tremor, Deus não está no fogo, Deus não está na ventania, Deus não está... Quando passa a brisa suave, bem suave, aí ele bota o capuz e sai, porque ele fala assim, eu não tenho dúvida que esse é Deus, esse é o nosso Deus, que suavemente vai entrando na nossa vida. E se nós permitirmos, vamos saborear o que Elias saboreou no monte, a experiência profunda com Deus. Então Jesus vai dizer, o reino já está no meio de vós. Porque Deus sendo onipresente, onisciente e tudo mais, tudo Ele conhece, tudo Ele penetra. Ele conhece tudo, o profundo das coisas. Então, se Deus conhece tudo, por que eu vou ficar preocupado, Eu só tenho que responder com fidelidade. Mas o dia final, a manifestação de Jesus, quando Ele vier para restaurar todas as coisas, que é assim chamado, a vinda do Filho do Homem, a volta dEle, aí sim, todos vão ficar sabendo. Então, se alguém disser assim, Jesus apareceu ali, ou Jesus está em tal lugar, ou Jesus está lá não sei aonde, ele disse, nem corra atrás, porque a vinda do Filho do Homem será conhecida de todos, como o relâmpago. Ele cita um exemplo físico que nós podemos constatar, como o relâmpago, que brilha de um lado para o outro, assim será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, Ele vai se manifestar a todos, todos os verão, todos o acolherão. Então Jesus deixa isso bem claro para nós. Nós aguardamos esta vinda do Senhor, que chamamos de ser a segunda vinda do Senhor. E vamos esperá-lo com o coração em paz conosco mesmo, em paz com Deus e em paz com os outros. Mas não se acusando, não se condenando e não criando partidos e julgamentos e acusações de um lado para o outro. Ao contrário, se Deus oferece a nós a vida divina e a vida junto dEle, a vida eterna, por que resistirmos? Por que não aceitarmos? Por que não acolhermos? Pois Ele, que é a verdade suprema, que é a verdade eterna, nos quer ensinar uma vida eterna, nos preparar para uma vida eterna. Por que não nos deixarmos ser formados por Ele? Por que não sermos filhos obedientes ao Pai? Por que tanta rebeldia no coração? Querendo ter autonomia, quando a autonomia verdadeira quem dá é Deus. Porque os filhos de Deus são autônomos, são livres, são inteiros, não são fragmentados. O salmo que nós rezamos hoje nos convida a meditar sobre tudo. Eterna é vossa palavra, ó Senhor. Sim, ela é eterna, porque veio do eterno. Se fosse uma palavra humana, ela passaria. Mas ela é eterna, ela não passa. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável quanto o céu. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes.
porque mandastes, tudo existe até agora, todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. O universo inteiro obedece a Deus. O único que pode desobedecê-lo somos nós. Por isso que a palavra dele é dirigida a nós, para que nós voltemos à obediência, para que nós voltemos à comunhão com ele, e com isso nós participamos da vida divina que ele, desde a criação do mundo, preparou para todos nós. Que o Espírito Santo renove em nós hoje o dom da fé. Que o Espírito Santo nos dê hoje um coração humilde e uma fé cada vez mais firme e profunda. Que assim seja.